Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de conteúdo de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. E tô com um convidado muito especial aqui no primeiro episódio, cara que é engenheiro de automação desde 2004, é especialista em atendimento a clientes pela Audiogene e meu amigo há 30 anos, Richard Yoshiro. Vini, obrigado por me convidar para esse primeiro podcast. De certa forma, já vem sendo conversado isso há muito tempo, né? Nós temos aí conversas quase pela madrugada, 6h30, 7 e pouco da manhã. A gente usa aí o trânsito a nosso favor, né? Esse trânsito maluco de São Paulo, nas suas viagens, minhas viagens aí de manhã, a gente otimiza esse tempo. E é muito legal essa ideia, a gente poder transmitir um pouco desse conhecimento que a gente foi adquirindo aí ao longo da vida e ajudar a você também promover os seus negócios, sua consultoria. Então, estou aqui para colaborar. Não, e a ideia é essa, cara, porque a gente vem falando de podcast há muito tempo, só que eu acho que o momento agora convergiu para isso aqui que a gente tem, que é justamente você estar numa posição na sua empresa onde você está mexendo com vídeos, onde você está mexendo com marketing digital. E eu, nas minhas consultorias, estou falando com muita gente boa, com muita gente que eu acredito que tem mensagens para passar. Porque quando a gente fala de podcast, a gente sempre vê aquele cara que já deu certo, que tem anos de estrada e que conta a história de como ele começou e como ele chegou até o sucesso. Mas a gente tem poucas histórias de quem realmente está na jornada. Então a ideia principal desse podcast que a gente discutiu, como você disse aí, tem uns 3, 4 anos que a gente vem discutindo todo dia de ter um podcast para contar a história de quem está na jornada, de quem está vivendo as dificuldades, os desafios, quem está vencendo e tem muita mensagem para passar. Então você tem que ser meu primeiro convidado, porque você é meu amigo mais antigo, cara que me acompanha desde a época do judô, né? Então, não sei se você lembra, eu lembro muito, né? Você sempre foi minha referência, você é um cara que está comigo desde que eu me conheço por gente, um cara que eu sempre levei como exemplo de pessoa, de ser humano, de homem, de profissional. Então, eu queria que você contasse como é que foi para você, né? Eu tô te falando da minha visão, como foi para você pegar um menino lá, um pirralhinho, indo pro judô, você tinha que ir buscar em casa, né? Era doideira. Sim, é legal relembrar tudo isso, porque a nossa diferença de idade não é tão grande, né? Mas quando a gente é bem pequenininho ali, um com 6, o outro com 8, 9 anos, já dá um pouco de diferença, né? Faz diferença. E eu lembro que sua mãe só deixava você ir pro judô se eu passasse lá. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente morava na mesma rua, só que tinha, sei lá, umas 20, 30 casas de diferença. E eu ficava lá no portão esperando você. Eu, seu tio, eu tô aqui, vou levar ele. É, exato. E éramos de turma diferente no judô, né? Porque tinha a turma dos mais novos e a turma de um pouco mais velhos, né? Sim. E aí eu ia um pouco antes, até gostava de ajudar um pouco o sensei Renato, que também ali algumas coisas se explicam, né, Vini? Eu acredito no seguinte, às vezes é fácil falar que você tem um dom, você fala bem, você tem um dom, etc. A gente tem uma personalidade, mas eu acho que a vida molda a gente. Com certeza. E as oportunidades ou as dificuldades, as coisas que vão acontecer na nossa vida vai moldando a gente. E quando a gente já está um pouco mais formado, né? Não que eu não vá mudar mais, eu quero e vou mudar mais, mas a gente olha um pouco para trás e algumas coisas se justificam. E como o esporte mudou a minha vida. A minha como também. A nossa, né? Mudou e moldou a vida, né? Então, desde essa época do judô, que antes do judô eu só brincava na rua, brincava de futebol, brincava disso, aquilo, skate e tal. Só que o judô, ele ajudou muito nessa questão da disciplina, Sim. de ter o horário e de ir lá ajudar o sensei, né? Pra quem não sabe, sensei é professor. E aquilo foi me inspirando, né? Eu usava ali a imagem do sensei e falava, poxa, olha que legal, ele ensina as pessoas. Isso me ajudou e me inspirou a ser esse cara que está ali na frente, sim, ajudando, ensinando. Então, ter essa postura de passar o conhecimento. E hoje eu lembro que você era um líder ali já desde a época do judô, porque você, além de ser esse cara que tinha esse cuidado com os demais, você também lutava bem pra caramba. Você se destacava nos campeonatos, né? E isso, desde pequenininho, né? Na época eu não estava entendendo muito. Mas o quanto importante é você se preparar. Sim. É você ter prazer no meio do processo, né? Porque
Quem quer ser campeão? Todos. Quem quer ganhar? Todos. Quem quer ter sucesso? Todos. Quem quer ser feliz? Todos. Sim. Quem quer ter razão? Todos. Mas quem vai fazer o que precisa ser feito? Isso é pesado, hein? E essa frase, quem deu um start, né? Aí foi bem depois do judô, aí foi no que nós tínhamos aí o Cruz Azul. Nosso time de futsal. Que é uma história assim, muito bacana, né? Que você, como um grande empreendedor... Desde de pequeno. Já lá atrás, a gente, adolescente praticamente, teve essa visão de montar um time diferente. Sim. Dentro da Liga de São Bernardo, que nós estávamos ali arriscando de entrar, Sim. onde os grandes times eram de atletas que eram pagos, ótimos atletas, alguns que já foram profissionais e ganhavam um bom dinheiro ali para jogar. E você teve uma visão de organização, que a gente podia ter um time organizado, Isso. Com atletas não excepcionais, mas bons, ok's. Sim. E você montou, né, idealizou aí o Cruz Azul e conseguiu patrocínios. Não, e eu acho legal, porque hoje, olhando em retrospectiva, né? O Cruz Azul, ele era muito encaixado, se fosse pensar como uma empresa. Porque eu era o cara empreendedor, então eu corria atrás de patrocínio, uniforme, atleta, e toda a parte de estrutura, né? Eu era meio que vamos dizer, o gestor do projeto. Você era o cara que era o líder dentro de quadra, o líder do vestiário, o líder dos treinos. Você era o cara que chegava cedo no treino, que treinava forte, que depois ficava lá falando, discutindo tática e tal. Aí tinha o Tandy, né, que era o grande estrategista ali, a mente por trás do nosso time, que foi presidente, que foi treinador e tudo mais. E tinha o Borsari, né, o Rafa, que era o cara do suporte ali. Era o cara que falava pouco, mas quando falava todo mundo ouvia. Então a gente teve muito essa influência de 4 pessoas, né? Os 4 fundadores, que cada um sabia muito bem o seu papel. A gente nunca teve grandes brigas, né? Tivemos discussões normal de atleta, porque todo mundo queria ganhar. A gente queria que todo mundo performasse e todo mundo em algum momento achava que tinha a razão. Mas a gente, como empresa, se fosse pensar, a gente funcionava muito bem, cara. Como eu sinto falta disso? Como era bom ter pessoas com o mesmo objetivo e pessoas que como a gente se conhecia desde pequeno, a gente tinha os mesmos valores, Rê. Os 4 ali, a gente tinha os mesmos valores, cara, que era lealdade. A gente nunca questionou um ao outro. Ora eu tava como presidente, ora você, ora o Tandy, ora o Rafa. E a tesouraria também, o dinheiro envolvido. E a gente nunca desconfiava, cara. Como é difícil hoje, né? Fazendo um paralelo com as empresas, com nossa vida corporativa. Como é difícil hoje você conseguir confiar em alguém de falar, cara, vou fazer o meu papel e sei que o outro tá fazendo o dele. Então, o que eu mais sinto falta no Cruz Azul, além de jogar, além de competir, é essa estrutura que a gente fez de nós 4. E depois vieram outras pessoas também complementando, mas esses 4 que eram a base, pô, como dava certo, cara. E como foi um negócio orgânico, natural, sem ninguém precisar sair da sua zona de conforto, sem ninguém precisar mudar quem é. Né? E hoje eu acho que dentro da área corporativa, da área de negócios, de vendas, né, que é o nosso tema aqui, isso é um grande desafio. Você não concorda comigo? É um grande desafio você montar uma equipe, você confiar nas pessoas. Não, com certeza. E por que eu puxei esse lance do Cruz Azul? E aí falar um pouco de um grande amigo, um irmão, que você mencionou aí, o Tandy, Alexandre Pereira Barbosa. Um dia ele, começo de temporada, ele fez a seguinte pergunta. Vamos começar a se preparar para mais um ano. E quem quer ser campeão? Todo mundo levantou a mão. E aí ele falou o seguinte: se essa pergunta estivesse sendo feita em todas as outras equipes que nós enfrentaremos, eu tenho certeza que todos estão tendo a mesma reação de vocês. Todos estão levantando a mão. E no final do ano, só vai ter um time campeão. Qualquer campeonato é assim. O primeiro e todos os outros segundos. Sim. Tá? Ou todos os outros últimos. Depende do ponto de vista. E aquilo, na hora, me deu um choque positivo. E aí ele complementou. Sabe quem vai ser campeão? Quem vai fazer o que precisa ser feito. Nossa, pesado. Quem vai treinar do jeito que tem que treinar. Quem vai acreditar na estratégia que está sendo passada.
E muitas vezes era jogo a jogo, que é de acordo com o adversário. O time que vai, muitas vezes, se poupar num dia anterior, que o jogo é domingo às 8 horas da manhã, não vai para balada, etc. e tal, vai estar bem para jogar. E isso é uma coisa que eu trago todos os dias. A cada novo desafio que eu tenho, ou qualquer outra coisa semelhante, o quanto eu estou disposto a fazer as coisas que precisam ser feitas. Isso é algo que o esporte, o Cruz Azul, o nosso amigo Tandy trouxe, e eu levo isso dia a dia. Caraca, velho. Eu lembro muito dessa situação. Eu lembro muito das falas do Tandy, do Rafa. Cara, das suas falas, né? Vocês, assim, cronologicamente, eu era o mais novo, né? De nós 4. Então eu ficava ali, absorvendo, aprendendo. E eu faço muitos paralelos com a minha vida profissional. Eu concordo com você, eu acho que o esporte moldou minha vida profissional. E agora falando de liderança, você que sempre foi o líder, né? Eu já te falei isso algumas vezes, a gente ficava esperando o que o Richard ia falar no intervalo do jogo pra gente virar um placar que estava desfavorável, ou o que o Richard vai falar no intervalo do jogo pra gente manter um placar que tá favorável. Então, eu tinha essa expectativa, eu via você como líder, todo mundo no time te chamava de capita, chama até hoje quem te vê. E fazendo um paralelo com a sua vida profissional, hoje você se considera um líder dentro da sua empresa? Como que você mede isso? Bom, por muito tempo eu tive equipes. Tá? Hoje eu estou formando uma nova equipe dentro da empresa. Por muito tempo fiquei atuando na apresentação do showroom que tem na Audiogene. Então era um trabalho corpo a corpo, eu não tinha uma equipe. Agora com os vídeos e também uma nova configuração da empresa e também a atuação do showroom, a gente está montando uma equipe. Mas quando eu tinha mais pessoas a orientar, a liderar, era responsável, né, por essas pessoas, o esporte me ajudou muitas vezes. E assim como você disse, né, muitas vezes eu tinha que dar aquela palavra para destravar alguma coisa ou para manter. Eu consigo visualizar isso, cara. E ver você no mundo corporativo fazendo o que você fazia com a gente lá no esporte. E eu nunca tive assim uma equipe de centenas de pessoas, né? Hoje muitas pessoas têm isso para liderar, mas aí muitas vezes você tem que delegar, né? E você tratar ali talvez com algumas dezenas e essas pessoas continuarem ali para os seus subliderados. Mas é muito importante você conhecer a sua equipe, porque a equipe é feita de pessoas e cada pessoa é diferente uma da outra. Eu me lembro muito bem quando o nosso goleiro, na época, o Renato, ele um dia chegou para mim e falou o seguinte: Richard, você tem que entender como é cada um aqui dentro. Porque se você chegar de forma mais ríspida, mais árdua, de forma geral, vai ter gente que vai murchar. E vai ter gente que vai querer te provar que não é aquilo que você está jogando, mostrando. Então, já, tal, não é assim, etc e tal. Então, muitas vezes, você tem que dar um chacoalhão em quem é de chacoalhão e tem que fazer um carinho em quem é de carinho. Tem que acolher, né? Lógico, não é sempre que você vai mimar, não é isso, tá? Mas é ter o cuidado e saber como você extrai o melhor de cada um. E na empresa a mesma coisa. Exato. Exatamente. Você está falando, eu estou vendo aqui vários casos da minha empresa onde eu tenho que fazer exatamente isso. Tem funcionário meu que eu tenho que chamar, como a gente diz, né? Chamar na chincha e falar o que o cara precisa ouvir mesmo. E tem funcionário que eu sei que se eu fizer isso, eu perco ele. Então, no esporte tem isso, no mundo corporativo tem isso, nas empresas tem isso. Então, realmente, isso só reforça o que você disse, que o esporte molda o nosso caráter. Não, exato. E o objetivo de crescer, de vender mais, de prosperar, tem que ser comum para toda a equipe. Os objetivos que você tem na equipe, independente se é uma equipe interna para a parte de TI, que faz ali o miolo da empresa, né? É o coração, é o core, ou que seja de vendas, que é a parte para fora, né? da empresa, mas cada equipe tem que ter os seus objetivos.
E dentro desse objetivo, você tratar a particularidade de cada um para conseguir. Muitas vezes, né, eu sempre trago muito essa analogia do esporte. Em diversas situações eu já trouxe a seguinte situação. Tem algum time que só tem camisa 10? Não dá. Não dá. Nem pelo número representativo do 10 e nem pela função. Perfeito. Porque se você marca 10 gols no jogo e tomar 11, não adiantou de nada. Então, tem a importância de cada um, seja no futebol de campo aí dos 11, mais os suplentes, mais o técnico, mais comissão, ou seja, são 30 pessoas, sei lá quantas pessoas, todos têm um papel super importante. E sabe quando você mais sente a importância de alguém? Quando ela não está. Isso é verdade, cara. Porque essa pessoa teve ali uma baixa, uma doença ou qualquer coisa do tipo, ela não está ali e fala, nossa, como é importante a presença dessa pessoa aqui. Então, entender o papel de cada um, você vai conseguir liderar melhor. Você conseguir extrair o melhor de cada um. Não adianta eu pegar o cara que é o lateral direito e falar assim, olha, o ponta esquerda é o cara que mais ganha na empresa. E eu pegar esse ótimo lateral direito, colocar ele na ponta esquerda, ele é destro e um bom defensor. Eu vou colocar ele na esquerda para atacar. Eu perdi 2 jogadores. Nossa, isso acontece todo dia no meu trabalho, eu vou te contar. Eu estava essa semana num cliente onde ele tem uma funcionária que faz muito bem o back-office da venda. Que é a parte de mandar nota fiscal para o cliente, a parte de responder e-mail, formar o orçamento ali, pesquisar as coisas. E ele quer porque quer transformar ela numa vendedora hunter, que é aquela pessoa que vai atrás de cliente, faz prospecção, que liga. E a funcionária falou que não quer fazer isso e o empresário quer que ela faça. Então é justamente o que você está falando, cara. Ele está pegando ali o lateral direito, colocando lá na ponta esquerda, o cara que só defende, está querendo que a pessoa ataque. Eu acho que isso é muito prejudicial, porque aí você, além de desmotivar a pessoa, você também não tem esse alinhamento de expectativa entre o empresário e a funcionária. E aí, esse alinhamento de expectativa desmotiva um e frustra o outro. Exato. Então, trazendo isso para um paralelo do que você faz, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tô com essa pergunta desde o começo do podcast, que é sobre o desafio que é você vender um produto de alto valor. Porque hoje você lida com clientes que têm um alto poder aquisitivo, os produtos que a sua empresa vende, que você não é bem o vendedor, né? Você é o especialista ali no atendimento, você é quem demonstra o produto para o seu cliente. Como que é o desafio de você vender um produto de alto valor para um cliente que está ali e de repente ele não enxerga o valor, ou ele tem uma expectativa, que a gente está falando de alinhamento de expectativa. Qual que é o grande desafio quando a gente fala de valor, de expectativa, disso tudo que a gente está falando? É uma coisa interessante sua pergunta, porque já me fizeram uma pergunta próxima disso, que é o seguinte, né? Eu atendo as pessoas no showroom e a gente tem ali as coisas praticamente fixas, né? Os espaços, os produtos a demonstrar, etc. Tem uma rotatividade, mas o core da coisa é praticamente o mesmo. E aí, tanto internamente quanto externamente, já me fizeram a pergunta, poxa, você faz todo dia a mesma coisa? Isso não é monótono? Isso não é cansativo? Eu não faço todo dia a mesma coisa. Primeiro, cada pessoa que entra, que eu tenho que fazer uma demonstração, ou até quando é um revendedor nosso, que eu tenho que fazer um treinamento, essa pessoa muda o treinamento, a demonstração. Então, meu grande desafio é me conectar o mais rápido possível à realidade e à expectativa dessa pessoa. Por quê? Eu posso estar atendendo uma pessoa que gosta de música, que gosta de filme, mas não entende tecnicamente. Sim. Se eu começo a falar muito, essa palavra não existe, mas você vai entender, techniquez, sim, eu posso passar um ar de arrogância, porque eu falo, nossa, esse cara está querendo mostrar que ele sabe tudo. E eu não estou ali para me vender, eu estou para vender uma solução, um produto, ou ensinar, né, uma tecnologia ali para o nosso revendedor. Outra coisa, eu posso ser desinteressante, porque eu estou falando termos que você nem entende. Aí eu começo a falar, por exemplo, a impedância, a potência, a sensibilidade, a indução. Você fala, tá, mas o que isso tem a ver com uma música de qualidade? Eu só quero ouvir uma música legal, eu só quero ter um fone de ouvido bacana, eu só quero assistir um filme e sentir a emoção que aquele filme ou que aquele show está passando.
Então, o meu grande desafio é conectar rápido a realidade dessa pessoa, ao nível de conhecimento e de interesse dessa pessoa. Porque se também é uma pessoa high grade, que a régua dela de conhecimento está alta, eu também tenho que equalizar logo isso, porque senão ela vai falar assim, poxa, o cara que está me atendendo não sabe nada. Eu sei mais do que ele, né? Eu sei mais do que ele. Então, isso também vai ficar desinteressante. Vai falar, eu estou no lugar errado. Sim. Não é aqui que eu vou obter conhecimento, não é aqui que eu vou esclarecer minhas dúvidas, não é aqui que eu vou comprar esse produto. Aí, ó. Então, o desafio é diário. É eu estar atento. Uma coisa que eu também falo muito para os meus colegas, né, para os meus parceiros de negócio. A gente tem que ouvir. A gente tem que estar conectado, atento, para a gente poder, quando falar, ser quase um sniper. Exatamente. Muitas vezes a gente só tem uma bala. Exatamente. E você tem que estar atento para saber a hora certa de você se posicionar, de você falar. De deixar o seu cliente falar também, né? Com certeza, com certeza. Porque tem vendedor que não deixa o cliente falar. Exato. E aí, se você não deixa ele falar... Porque assim, hoje, Vini, eu atendo o cliente do meu cliente. Sim. Então, eu não tenho como buscar tão antes a informação de qual que é o perfil do Vinícius. Uhum. Você veio por intermédio de um revendedor. Então, eu preciso saber, muitas vezes no briefing, ou até ali na conversa, qual que é o perfil desse cliente. Se é um cliente que vem por um desejo ou se é um cliente que vem por uma dor. Por que eu falo isso? Muitas vezes tem um cliente que ele tem uma má experiência com automação. E ele não quer saber de automação. Ou ele vem todo armado para só atacar as coisas que eu vou falar. Então, esse é o cliente da dor. O remédio é outro. Sim. Eu não tenho que ficar falando muitas coisas ali do desejável, mas eu tenho que mostrar valor nesse projeto de automação, o que ele vai trazer diferente dessa má experiência que ele teve. E, às vezes, a má experiência foi um pós-venda que foi ruim. Sim. Às vezes foi uma solução que não era adequada para o tamanho da residência dele. Porque eu não acredito em solução, em produto ruim. Eu acredito em produto mal aplicado. Isso. Tá? Por exemplo, se eu falar de um Jetta. Tá? Hoje o Jetta é um baita de um carro. Sim. Mas ele é um carro ok de acordo com o público. Sim. Porque se eu comparar o Jetta ao Gol, que nem está sendo fabricado mais, ele é muito superior. Sim. Mas se eu pegar um Jetta e comparar com uma Porsche 911, ele vai ficar inferior. Sim. Então, existe o público de Gol, existe o público de Jetta, existe o público de Porsche. Sendo que a Porsche é da Volks. Né? Então, somente uma marca que comprou outra marca. Mas qual que é o ponto? É identificar qual que é o nível de produto, qual que é o carro que eu tenho que oferecer para você. Qual que é a sua realidade? O problema é quando eu quero vender um Porsche para quem tem o bolso de Gol. Exato. Mas o problema maior ainda é para quem tem o bolso de Porsche e eu estou vendendo um Gol. Exatamente. Olha o quanto que poderia ser melhor essa venda. E eu estou falando aqui, ó. Só porque o vendedor ou quem está atendendo entendeu errado. Isso aqui já te atende. Às vezes o medo de vender faz você empurrar logo o Gol. Sim. Tá? Afinal, se eu olhar para o Gol e olhar para um Porsche, para o 911, os dois têm 4 rodas. Olha, os dois também têm um step. Os dois têm volante. 2 retrovisores, tem volante. Mas olha tudo que muda, tudo que tem de tecnologia num produto de alto valor. Estou falando só de alto preço. Tá? Cifras, valor. O quanto de tecnologia embarcada você tem nesse carro e o quanto você tem no outro. Qual que é o conforto que um e o outro te leva do ponto A para o ponto B? Porque eles vão.
Sim. levar você de ponto A a ponto B. Um com mais conforto, um com menor tempo, um com mais ou menos segurança. E isso vai ser de acordo com a sua realidade do momento. Então, alguns projetos de automação trouxeram uma má experiência para o cliente, porque é esse desajuste. Estou tentando fazer essa analogia, eu gosto muito, você conhece, de trabalhar com essa analogia para trazer em algo que é mais palpável. Hoje, carro é muito mais palpável isso do que um sistema de automação que muitas vezes a pessoa entende que eu tenho uma Alexa, eu estou automatizando minha casa. Tá. Ações automáticas, através de um comando de voz, está levando ali a apagar uma luz, a ligar o som, etc. Isso é um nível de automação muito próximo da analogia aqui do Gol. Sim. Tá? Que às vezes para uma pessoa que nunca teve nada automatizado em casa, seja uma porta de entrada, seja ali para sentir o gostinho. A pessoa até tem dinheiro para comprar mais, só que ela não tem a confiança ali, né? Porque eu acho que também você tem o problema do famoso vendedor que empurra a solução no cliente, porque vê, esse cara tem dinheiro para pagar, esse cara veio aqui, ele tem pouco conhecimento, então vou me aproveitar disso para oferecer algo caro para ele, porque ele vai pagar, ele tem dinheiro. Só que muitas vezes compensa mais para você ganhar o cliente. Você vai muitas vezes perder a venda alta, mas você vai ganhar o cliente, você colocar uma solução inicial para ele, que vai atender o que ele tem de expectativa. Ele vai se encantar e você fala, olha, agora dá pra gente fazer um upgrade. Dá pra gente melhorar. Do que você de cara já querer enfiar uma solução ali que o cara muitas vezes tem condição de pagar, mas ele não tá vendo o valor, né? Porque eu fui pesquisar sobre a etimologia da palavra valor, e a palavra valor, ela tem uma etimologia do latim, que significa justamente riqueza. Ela tem uma etimologia do italiano, que significa coragem. E ela tem uma outra etimologia que eu não vou lembrar agora. Mas essas duas, coragem e riqueza, diz muito sobre você ter a coragem de oferecer alguma coisa para a pessoa que ela pode pagar e é o que ela precisa. Você acredita, Rick, nesse segmento que você trabalha também tem muito disso? Da pessoa que está ali na ponta vendendo, ela oferecer uma solução só porque o cliente tem dinheiro e não necessariamente é o que ele precisa, uma solução talvez um pouco inferior, vai dar também um valor para ele? Ou tem que colocar o que o cliente pode pagar mesmo, independente se ele valoriza aquilo ou não. Se o cara tem condição, tem que colocar uma solução cara para ele, porque ele pode pagar. A questão do caro e barato é relativo, Vini. Tem coisas que custam R$100 e é super barata, e se a gente colocar outras de R$100, ela é cara. Tá? Mas isso de acordo com a sua realidade, com a minha realidade. Uma coisa que eu busco muito orientar os meus clientes é que a gente não pode vender com o nosso bolso. Perfeito. E você não tem como medir o bolso dessa pessoa. A questão do valor, ela vai muito além do bolso e do preço. É o que vai fazer sentido, por isso que eu falei para você. Se conectar rápido à realidade do cliente. E ver se ele é um cliente que está com uma dor, que eu falei um pouco aí da automação, ou se é do desejo. Perfeito. Porque são vertentes totalmente diferentes. Dentro dessas vertentes, eu acho que é importante você mostrar algo que seja interessante do que interesseira. Isso é bom, hein? Vou até anotar isso, que isso é um pensamento que eu acredito demais, cara. Você ser interessante antes de ser interesseiro, cara. E como eu vejo gente errando nisso, hein? E já teve alguns clientes, para não falar em porcentagem, do seguinte: quando foi mostrado a diferença da solução A para a solução B, mesmo a solução B sendo mais cara, ou seja, de custo maior, às vezes até o dobro, mas foi mostrado tudo de diferente que tem. Os benefícios que muitas vezes está alinhado ao conforto, ao momento de prazer, ao momento único de você desacelerar, por exemplo, tá? Que é o mercado que eu trabalho hoje traz isso, o conforto, a comodidade, o prazer. E aquilo fez sentido. Quando fez sentido, pagar o dobro talvez não seja o problema. Sim. Porque eu não tenho como... Por exemplo, você gosta de música. Você gosta de um som de alta qualidade.
Só que o momento atual seu, você não tem bolso para comprar a melhor solução. Perfeito. Tá? Eu não tenho como aumentar o seu dinheiro para comprar o que eu quero te vender. Ou abaixar o preço. Mas eu posso aumentar o seu nível de interesse caso você tenha o bolso. Perfeito. E aí é onde a gente tem que atuar. Aí é a venda de valor. Você mostrar o que isso é diferente. É você mostrar o que está diferente na Porsche 911 em relação ao Gol. Mesmo sendo os dois sendo carro, com 4 rodas e das coisas que nós falamos. Então, esse é o importante. Você valorizar o seu produto, você mostrar o quanto diferente é e o quanto ele vai fazer diferença na sua vida. Seja roupa, seja alimento, seja carro, seja o que for. Se você não mostrar o quanto diferente, quanto vai impactar isso na sua vida, aí o caro e barato é relativo, ou se é de entrada, ou se é porque está começando, eu acho que isso não vai ser o impeditivo. Perfeito. Perfeito. E trazendo isso mais para a realidade, assim, de quem não trabalha com high ticket, que é o seu caso, as pessoas que trabalham no mercado de commodity, as pessoas que trabalham no mercado mais mediano ali, você acha que existe alguma técnica que você conhece, ou existe algum gatilho, ou existe alguma coisa que a pessoa pode usar para aumentar o valor percebido pelo cliente de um produto que não seja tão diferenciado? Vou te dar um exemplo. Um café na rodoviária custa R$3. Numa padaria de bairro custa 5. No aeroporto custa 15. Então, como que o mesmo café servido do mesmo jeito, no mesmo copo, ou não, ele pode ter o seu valor percebido de maneira diferente? É o ambiente, é a história que se conta do produto. Na sua visão, como que um produto comum pode ser diferenciado? O ambiente, o local, com certeza. Né? Esse exemplo que você deu, ele é ótimo. E o produto em si, ele pode ser apresentado de uma forma diferenciada para ter mais ou menos valor. Já estamos há um bom tempo na era do gourmet. Sim. E aí tem um exemplo bem interessante, por exemplo, o brigadeiro. O brigadeiro gourmet. Quando a gente era criança, brigadeiro era aquela bolinha gostosinha, tal, que vendia na padaria ou no aniversário tinha. Ou a tia lá que vendia o bolo, também vendia o brigadeiro. E aquilo ali, vamos supor, né? Custava ali 50 centavos a unidade. Como que gourmetizou as coisas? O brigadeiro continua sendo brigadeiro. Sim. Só que aí não era mais feito com o achocolatado ali, que é cheio de açúcar, etc. e tal, que também a gente colocava ali no leite. Foi substituído ali pelo cacau com não sei quantos % de pureza, pouco açúcar. E aí o granulado não era também mais aquele confeito de puro açúcar, não, agora são pedacinhos de chocolate. O papelzinho não era mais aquele branquinho ou azulzinho do aniversário, agora é um papelão mais estruturado. Às vezes até numa embalagem, né? Exato. Blister, alguma coisa assim. Exato. A apresentação do produto. Você tem os lugares gourmet de brigadeiro. Você tem as pessoas que vendem o brigadeiro numa apresentação diferente. Está vendendo o brigadeiro e não mais por 50 centavos. Está vendendo por R$10. E é brigadeiro. Como que ela consegue vender por R$10, sendo que tem o outro vendendo a 50 centavos? Quando ela mostra que os ingredientes, que a composição, que a dificuldade e que o resultado final, que no caso é o sabor desse brigadeiro, é diferenciado. Só que existe, por conta das diferenças sociais, o público só vai poder comprar o brigadeiro de 50 centavos. E tem aquele que vai comprar o de R$10, R$20, não sei nem quanto que está de fato um brigadeiro gourmet top, né? Mas o que diferencia, Vini? É o público. É você identificar para quem você está vendendo. Então, mesmo uma commodity vai ter a base da pirâmide, o meio da pirâmide e o topo da pirâmide. Uma pessoa de baixo poder aquisitivo vai comer o brigadeiro dentro da realidade dele.
de médio também. E o super rico, o milionário, também come brigadeiro, mas ele não vai comer o de 50 centavos. Então, muitas vezes, você tem que saber qual é o seu público. Perfeito. Porque senão você não vai conseguir vender. E você acha que a pessoa que vende lá embaixo, para a pessoa da necessidade básica, ela consegue vender esse mesmo produto desse mesmo jeito para a pessoa do topo da pirâmide ou tem que mudar alguma coisa? Tem que mudar. Porque tem esse erro, né? A pessoa quer vender para todo mundo. Isso é um erro Exato. recorrente das consultorias que eu dou. O pessoal fala para mim assim, eu falo, quem que é o seu público? Não, eu vendo para todo mundo. Eu tenho aqui uma empresa de soluções ambientais para todo mundo. Eu tenho aqui uma empresa de roupa para todo mundo. Eu tenho uma empresa de tatuagem para todo mundo, tal. Não, você tem que identificar qual que é o seu público e adequar o seu produto com aquela linguagem, com aquele preço, com aquele valor, com aquela história. Porque também tem a questão das histórias, né? Eu gosto muito do storytelling. Sim, isso é para você importantíssimo. contar, né? Você até me ajudou nisso. A gente, conceitualmente, a gente criou uma embalagem para um público específico de pesca. E você me ajudou a criar o conceito, eu apliquei esse conceito e hoje a gente criou, dentro desse mercado de pesca, um produto extremamente desejado pelos fabricantes de isca, que é justamente para expor uma embalagem, para expor o produto de maneira diferente como era exposta. E só dele expor nessa embalagem, que tem vários benefícios, ele consegue cobrar um valor a mais no mesmo produto, só mudou a embalagem. Então eu acho que quando você tem uma história, você tem uma justificativa, você tem benefícios atrelados, você consegue se mover na pirâmide. Mas se você quiser vender a mesma coisa do mesmo jeito, acho que a dificuldade aumenta, né? Com certeza, com certeza. Vender para todo mundo não dá. Perfeito. Não dá. Então, porque você pode chegar num ponto do seguinte, eu preciso vender mais ou preciso vender melhor? Preciso vender mais. Então, vou ter que ter mais vendedores, eu vou ter que baixar o preço, Por quê? Porque você está querendo vender para todo mundo. Então, tem a venda de preço? Tem. Tem a venda de valor? Tem. Você tem que identificar logo onde você está. Perfeito. Porque senão você vai correr pra caramba e você sabe muito bem que tem empresa que quanto mais vende, mais quebra. Ah, com certeza. Com certeza. Baixa a margem, tem que pagar comissão pro vendedor, tem toda uma estrutura, porque o preço do aluguel, da matéria-prima, etc, etc, não abaixa. Se você abaixar o preço do seu produto, você está esmagando da sua margem. E o que paga os seus funcionários, o que paga o seu aluguel, o que paga todo o seu custo operacional, é o que vende ou o que sobra? Esse é o segredo. É o que sobra. Então, mas a maioria acha que é o que vende. A maioria, não sei se é a maioria, mas uma grande parte acha que faturamento é igual a lucro, né? E aí é onde você vê muitos pequenos negócios, até médios negócios, onde o dono não se capacita, cresceu ali por causa de um boom, e aí acaba quebrando porque não faz conta, não sabe que o lucro é diferente do faturamento. Exato. E aí foca no faturamento, foca em vender mais, e aí começa a atrasar boleto de fornecedor, começa a atrasar salário de funcionário, aí vem processo trabalhista, aí vem protesto, aí vem isso, vem aquilo, quebrou. Essa é a realidade de muita gente. E tava vendendo pra caramba. Exatamente, o problema não era a venda. Tem cliente, tem mercado, mas não calculou bem a sua margem, não estruturou bem o negócio. Então, isso é um problema, isso é um alerta aí que você precisa identificar qual é o seu público, como você vai se posicionar, como você vai apresentar seu produto. Você falou das embalagens, do blister, mas lembro também uma sugestão que eu fiz para você nos rótulos dos corantes. Exato, cara. E também que eu vi que você fez também uma mudança nos rótulos do Plastisol. Isso. E o quanto isso dá um ar diferente, como isso mostra que é um produto diferente. Exato. Cuidado, o carinho que você coloca, isso mostra muito de você. Mostra muito da sua empresa. Fala, poxa, que o pessoal tem cuidado. Aqui o pessoal tem carinho. E isso falando de produto. E quando a gente fala de serviço? Exato. Muitas vezes está como você se apresenta, ou a pessoa que está ali na casa para instalar, sei lá, o ar-condicionado, instalar a cozinha, instalar, no caso aí do mercado que eu trabalho, a automação. Como que essa pessoa está se portando, se apresentando. Isso muda. Não, e sobre os rótulos que você deu a ideia para a gente alterar, cara, a gente alterou os rótulos, tornamos eles, eu lembro desse termo que você usou, mais instagramáveis. E o fato de fazer isso, os clientes, quando recebiam o nosso produto, a gente mudou a caixa,
não só o rótulo do produto, mas a caixa. Os clientes começaram a bater foto, fazendo quase que um unboxing ali. Alguns fazendo unboxing, outros colocando uma foto meio que numa sacada, mostrando o lago ali de fundo, a casa onde mora, o ambiente de trabalho dele. A gente começou a ver que o engajamento nas redes sociais nossas aumentou, que justificou a gente trazer uma pessoa que hoje só cuida das redes sociais da empresa, além de cuidar dos anúncios. A gente mudou a cara dos anúncios. Antes a gente vendia numa embalagem padronizada da indústria, aquela garrafa industrial que você olha e fala, puta, isso aqui é de uma indústria. Hoje a gente vende, não parece que é uma indústria. Parece que nós somos uma empresa de distribuição, ou que nós somos uma loja. Muita gente pergunta, pô, onde que é a loja física de vocês? Simplesmente porque a gente trocou a embalagem do produto. Então a gente agregou valor, a gente conseguiu aumentar o preço do produto, porque agora ficou um produto mais premium. E o mercado acompanhou isso. Ninguém reclamou de preço. Ninguém reclamou que a garrafa está mais bonita. E muitas vezes o empresário tem medo de mexer nas embalagens, porque fala, não, vai aumentar o preço, meu cliente vai parar de comprar. Que aí é o que você falou, a gente não pode medir o bolso do cliente a partir do nosso. A gente tem que medir o bolso do cliente a partir da percepção que ele tem do nosso produto ou serviço. Então, a sua dica foi valiosa para a gente. Estamos usando, estamos crescendo graças a ela. Show, muito legal. Show, muito bom. Muito bacana, e a gente está aqui, podia ficar falando 2 horas com você, a gente já está assim, caminhando aqui para o final do podcast. E eu queria pedir algumas indicações para você, cara. Eu gosto muito de ler. Estou lendo um livro muito bom pela segunda vez, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb, que é um livro que mudou muito a minha percepção de mim mesmo e dos meus negócios e das pessoas que estão próximas de mim. Um livro que fala muito sobre você poder crescer no caos, né? Muita gente fala sobre resiliência, que é quando você consegue apanhar, ou quando você consegue sofrer e depois retornar para o ponto que você estava. E o Nassim Taleb, ele dá vários exemplos econômicos, exemplos de comportamento humano, exemplos de empresas que elas cresceram no caos. Pessoas, empresas e negócios que cresceram quando estava todo mundo caindo. Então é um livro que eu recomendo muito. Eu queria saber de você. Que livro que você está lendo? Que livro que você leu aí? Que você acha que agrega muito para tudo isso que a gente está falando? Alguma indicação bacana? Eu não sou um leitor igual você, que devora livros. Mas eu sou uma pessoa que está sempre buscando aprender. Seja com livro, seja com vídeos YouTube, seja Instagram, que sejam coisas que são mais treinamentos técnicos, ou até em conversas de alto nível que a gente tem, que eu tenho também com outras pessoas que eu admiro e sei que também é uma fonte de conhecimento, né? E tem um livro que me chamou bastante atenção, que foi você mesmo que me indicou, e quando você falou um pouquinho, eu já falei, eu vou comprar esse livro. E antes de ler, eu quis comprar esse livro para ter ele comigo, que é o Outliers. Sim. Né? Que é interessante. Malcolm Gladwell. Que é uma palavra que não tem uma tradução para o português, mas a mais próxima é fora de série. Isso. Então, mostra a história de algumas pessoas fora de série, como Bill Gates, por exemplo, entre outras pessoas, e como muitas vezes você se torna fora de série por conta do momento que está se vivendo. Isso a gente não tem controle. Agora, estar capacitado, estar preparado para quando aparecer uma oportunidade, isso está sob o nosso controle. Exatamente. E uma coisa, Vini, que eu quero deixar assim como uma mensagem que eu busco já a passar muito isso para o meu filho, que acabou de completar 9 anos. O quanto importante é a gente aprender a aprender. Perfeito, cara. Eu acho que o que eu mais aprendi na faculdade que nós fizemos, na FEI, mais do que engenharia, mais do que cálculo, mais do que física, eu aprendi a aprender. Eu estudei em escola pública até a faculdade, e quando eu entrei na FEI foi uma grande dificuldade. Um baque, né? Foi um baque muito grande. E ali eu falei, se eu não mudar a forma de eu estudar, eu não vou sair do primeiro semestre. As minhas primeiras notas foram assim bem preocupantes. E ali eu mudei a chave na cabeça. Que eu precisava aprender de uma forma diferente do que eu tinha aprendido até o momento. Sim. E a partir do momento que a minha vida profissional foi para o lado de tecnologia, a tecnologia a gente sabe que é isso aqui, ó. Muda muito rápido. Então, se a todo momento que ela muda, eu preciso aprender. E nem sempre vai ser na escola, na pós-graduação, num livro.
eu tenho que buscar onde está essa informação. Então, aprenda a aprender. Tenha prazer de aprender. Seja viciado por aprender, por adquirir conhecimento. Eu comecei a faculdade pensando que eu ia programar robô nas montadoras aqui de São Bernardo. Ô, louco. Esse era o meu desejo. Eu vou montar o robô que faz o carro ali na montadora X, ou que monta o eletrodoméstico ali na empresa Y. E a vida foi me levando para um outro tipo de robô, um robô que controla ambientes. É isso. Que muitas vezes estava começando esse lance de casa inteligente, etc. Só que eu fui para escritórios inteligentes, ambientes corporativos inteligentes. E aí eu fui aprendendo. E aí eu aprendi a ensinar. E aí começou a minha trajetória também de treinamentos, Atendimento a cliente. E hoje eu estou numa parte muito mais voltada à venda e um pouco de marketing do que a parte técnica. Perfeito. Então, nessa janela que não é tão extensa, tá? Para alguns já, tanto tempo já que está no mercado, etc. Sim, mas para mim não, porque eu imagino que eu vou viver, pelo menos é o meu objetivo, né? O mesmo tanto que eu vivi até agora. Então, quero ir pelo menos até os 80 e pouco. Olha o quanto que eu tenho que aprender e estar preparado para isso. Então, falando de novo, aprenda a aprender. Tenha prazer por aprender, que isso vai deixar você sempre pronto para quando tiver o momento certo, como fala no Outlier, você possa ser um fora de série. Sensacional, irmão. Até anotei essa frase aqui, aprender a aprender. Já tinha ouvido, mas você agora deu um contexto que eu nunca tinha ouvido e eu aprendi aqui um pouco mais. E eu tenho uma frase também que eu quero deixar de mensagem, que é a frase que ela permeia todas as consultorias que eu faço. Que quando eu fui começar a dar consultoria, eu ouvi de um grande amigo que ele falou assim, pô, o consultor é uma pessoa mais sênior, acima dos 50, 60 anos, que já viveu muito e ele tem muita coisa para passar. E eu discordei dele nesse momento, que eu falei, cara, eu não acho que um consultor precisa ser alguém sênior, não no mundo que a gente vive hoje. Talvez lá atrás, quando as mudanças eram devagar, talvez fizesse sentido. Hoje, como muda muito rápido, você vê jovens de 20, 30 anos dando consultorias, porque eles aprenderam muito bem sobre uma ferramenta. Então, a frase que permeia as minhas consultorias é a seguinte: o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Essa frase ela é maravilhosa porque você, com certeza, e quando eu falo você, eu estou falando de você que está ouvindo, assistindo esse podcast, você com certeza já foi consultado por algum amigo sobre alguma coisa que você faz bem. Sei lá, você é um cara bom de tirar foto. Alguém já perguntou para você, pô, como é que você faz para tirar foto? Ou se você é bom de editar vídeo, ou se você é bom de fazer qualquer coisa, alguém já te perguntou como é que você faz. E se alguém já perguntou como é que você faz alguma coisa, você deveria estar dedicando uma parte do seu tempo a ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque você falou de aprender a aprender, né? Eu acho que quando você ensina, você está mais aprendendo do que ensinando. Você está aprendendo um jeito novo de ensinar. Você está aprendendo um jeito novo de passar conhecimento. E hoje, do jeito que está a nossa educação formal, eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando conhecimento em especialista do que em instituições. Então, quando você começa, mesmo que você comece pequeno, mesmo que você comece com um podcast como esse, um primeiro episódio, mas você se propõe a ensinar aquilo que você sabe, mesmo que seja pouco, para quem não sabe nada vai ser muito. E você pode transformar a vida de alguém. Então, eu também queria deixar essa mensagem. Queria te agradecer pela sua presença aqui. Dá uma mensagem final, deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. O cara que entende muito aí de vídeos também, que está vivendo isso, atendimento a cliente, tudo. Então, deixa sua mensagem final e seus contatos aí. Não, legal. Bom, o meu Instagram é ri_oshiro. E complementando o que eu falei do aprender a aprender. E linkando com o que você falou agora. Comece. Não espere o momento ideal. O momento perfeito não existe. Mas coloque ações nas suas ideias. Começa. Hoje não vai ser tão bom, daqui a pouco melhora. Eu não tenho oportunidade de ver como foi o meu primeiro treinamento ou a minha primeira apresentação do showroom lá na Audiogene. Se eu visse isso hoje, acho que eu teria vergonha.
ou seria super cômico. Agora, com os vídeos, eu vou ter essa oportunidade. Eu tenho o primeiro vídeo que eu gravei e tenho ele guardado com muito carinho, porque daqui 1 ano, em outubro vai fazer 1 ano, eu vou olhar com um olhar de olha o quanto eu melhorei. E eu tenho certeza disso, porque a cada vídeo, o meu propósito é esse. Eu vou fazer melhor. Eu não quero fazer diferente. Eu não quero ficar inventando a roda. Mas eu vou fazer melhor. E aí ter esse parâmetro vai ser muito legal. Então começa, vai melhorando a cada estágio, vai aprendendo mais, vai procurando referência e aí você voa. Sensacional, meu irmão. Muito obrigado. E se você está gostando desse conteúdo, nosso primeiro podcast, nós estamos aí abrindo para patrocinadores a partir do próximo. Já temos algumas empresas interessadas, montamos um plano de marketing bem legal para você que quer divulgar mensagens positivas de vendas, negociação, liderança, empreendedorismo. E você pode procurar a gente, né? Vai estar na descrição desse vídeo aqui os nossos contatos para nos apoiar. Se você tem os mesmos valores que nós, se você quer ajudar as pessoas de verdade, se você quer passar a sua mensagem, seja um apoiador do nosso canal e vem com a gente, tá bom? Então, obrigado por ter assistido até agora e a gente se vê no próximo. Valeu!